CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Apresentação: Rafael Pio. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento: Ceasa Campinas, fonte de saúde. Visite nossos mercados. 11h37, muito bom dia para você sintonizado na CBN Campinas, começando o CBN Esportes Campinas desta quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Falamos ao vivo do News Truck da CBN Campinas, aqui na Ceasa, desde a manhã com o Felipe Pereira, Flávio Paradelli, agora a gente com o CBN Esportes, trazendo essa programação direto da Ceasa Campinas. Já choveu muito por aqui, agora deu uma trégua, o sol até aparece de um lado, porque do outro as nuvens continuam muito escuras e carregadas. Certo, Flávio Paradelli? Certíssimo. Então tá bom. Muito obrigado. E atrás também. E a gente começa trazendo informações da seleção brasileira, que deve ter força máxima para a partida das quartas de final contra a Croácia na próxima sexta-feira, ao meio-dia. Isso porque Alexandro treinou normalmente com o restante do elenco e deve ser confirmado pelo técnico Tite. Se isso acontecer, o Brasil terá a mesma formação da estreia contra a Sérvia. Danilo voltando para a lateral direita, lembrando que ele jogou improvisado na lateral esquerda na última partida, com o Éder Militão entrando na direita, então Tite podendo repetir essa escalação, considerada a escalação, pelo menos pro treinador, a ideal nessa Copa do Mundo. O quanto isso é positivo, hein, Carlão de Freitas? Bom dia! Bom dia, Rafael Pio, bom dia ao ouvinte ligado no CBN Esporte, primeira edição. Sem dúvida alguma, entrar numa fase quartas de final com a formação tida como a ideal, e depois de todos os problemas, né, que o técnico Tite acabou ganhando, né, e notadamente na Copa do Mundo, o Brasil chegou ileso com relação a lesões e de repente na Copa despenca um caminhão de melancia a partir do Neymar. Depois vem Alexandro, vem Danilo, Alex Telles e por aí vai, Gabriel Jesus. Mas agora uma notícia importante, de repente, se esta seleção, a considerada titular pelo Tite, estiver em campo contra a Croácia, é um bom indício de um bom jogo, indício de um time entrosado, indício de um time que vem carregando uma confiança em virtude do último resultado frente à Coreia do Sul. E claro, né, Pio, indício de uma classificação à semifinal da Copa do Mundo. Sem dúvida nenhuma, e a gente espera que isso aconteça e que a seleção realmente passe a ter a força máxima daqui para frente, porque Júlio Nascimento, ontem nós tivemos uma prévia de que tem mais um postulante aí, hein, Julião? Se a gente já tava meio assim com França, meio assim com Inglaterra, eu confesso para você que na primeira rodada meio assim com Espanha também, mas isso acabou. Portugal chegou, hein, Julião? Bom dia. No CBN Esportes. Pois é, Pio, acho que Portugal sem o Cristiano Ronaldo, eu gosto muito de acompanhar a imprensa do país, né? Como que eles analisam as vitórias. E ontem estava acompanhando o pessoal da imprensa portuguesa, e é muito interessante que eles estão realmente aderindo à ideia de que o time fica muito mais leve sem a necessidade do protagonismo do Cristiano Ronaldo, né? Então, ontem nós vimos Portugal realmente jogando de maneira leve, o coletivo funcionando, até mesmo sem o Cancelo, né? O Guerreiro entrou muito bem, o Dalot jogou muito bem, participou dos gols. Esse cara, Gonçalo Ramos, ele fez uma baita temporada no Benfica, tem só 21 anos, tem uma baita presença diária. Rafael Leão é um baita jogador, ou seja, a geração de Portugal é muito boa, Pio. Eu tô até apostando nessa geração para 2026, só que ela pode colher frutos aí já em 2022, porque nós sabemos que tem grandes protagonistas que fazem a diferença, não só o Cristiano Ronaldo, né? Pepe, Bruno Fernandes, são jogadores mais experientes. Então, olho aí na ascensão da seleção portuguesa. Ontem estava esperando um jogo bem truncado, até falei aqui, né? Mas a verdade é que foi uma vitória muito tranquila e muito saborosa também.
Bruno Fernandes até conversava com o Flávio Paradella vindo aqui para a Ceasa, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes dessa Copa do Mundo. Impressionante o que tá jogando o Bruno Fernandes. Agora, Carlão de Freitas, a situação Cristiano Ronaldo, confesso para você que ontem, depois que Cristiano começou no banco, só que ele entra no segundo tempo, ele comemora os gols, ele é muito aplaudido quando vai entrar em campo, é ovacionado, e aí sai sorridente, feliz, abraçando todo mundo. Pensei comigo, legal, Cristiano acatou bem, aceitou bem, vamos assim até o fim. Só que aí já vem as notícias, Carlão. Primeira notícia, hoje o Fernando Santos fez um treinamento com os considerados reservas. Cristiano não foi para esse treinamento, ficou apenas na academia, ou seja, não treino com os reservas. E a Cátia Aveiro, ora pois, irmã de Cristiano Ronaldo, postou um textão nas redes sociais depois do jogo, dizendo: volte pra casa, vamos te abraçar e te receber aqui. Quer dizer, sei não se as coisas se acertaram, viu, Carlão? Eu acho que as coisas não se acertaram, Pio. O Cristiano Ronaldo perante ao grupo, é claro que ele mantém uma postura de um dos líderes, de um ídolo, né, dessa molecada que está fazendo bonito com a camisa de Portugal, mas com relação à situação, ele está visivelmente incomodado. A gente sabe do grau de vaidade que existe no Cristiano Ronaldo. É um cara muito competente, um cara que poderia, e acho que até está ajudando, né, tirando a situação envolvendo o treinador, mas com os companheiros eu acho que ele está ajudando. O Pepe deu a abraçadeira de capitão no momento em que ele entrou, ele festejou os gols, ele orientou, ele participou. Agora, o Cristiano Ronaldo em si está muito incomodado. Agora, ele como um líder, o líder de um país, talvez um dos grandes jogadores da história de Portugal, eu ia falar o grande, mas tem o Eusébio, que talvez esteja aí num grau ainda acima do Cristiano Ronaldo, mas ele como um dos maiores atletas portugueses de todos os tempos, eu acho que ele deveria ter um comportamento como um líder, até com relação ao treinador. A gente sabe que incomoda, ninguém gosta de ficar no banco, ainda mais o Cristiano Ronaldo, foi um estopim para ele ter saído do Manchester United, então acho que ele poderia ter um pouquinho mais de paciência. A Copa já está acabando, de repente Portugal é um postulante à final pelo que apresentou ontem, e o Cristiano Ronaldo enfileirar aí nas suas galerias mais uma taça de Copa do Mundo, que seria mais especial. Então acho que para encerrar a trajetória dele com a camisa lusa, eu ficaria até o final da Copa do Mundo, mesmo num estado contraditório, terminando a Copa, e sim, eu encerraria com muita dignidade, fechando uma página muito linda, muito rica do Cristiano Ronaldo com a camisa de Portugal. Bom, só pra gente encerrar momentaneamente esse assunto Copa do Mundo, Júlio Nascimento, o time que futebolisticamente apresenta o futebol mais bonito e que tem o melhor treinador do mundo, está fora depois de perder para Marrocos, Julião. Exatamente, o Luiz Henrique, ele sempre foi um técnico que com essa síndrome de arrogância, né? Então ele sempre deu entrevistas coletivas que muito me incomodaram desde a época do Barcelona. Essa declaração que Brasil e França eram os favoritos, mas ninguém chegava aos pés do futebol apresentado pela Espanha, caiu por terra já na primeira fase do jogo contra o Japão, e Marrocos, até o time cansar aos 30 minutos do segundo tempo, fez um baita jogo, hein? E poderia ter vencido, inclusive, no tempo regulamentar. Então, a Espanha perdeu, e perdeu merecidamente, porque Marrocos foi gigante. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala da estreia do vôlei Renata no Campeonato Mundial. É hoje à noite, hein? E claro, as informações de Guarani, Ponte Preta. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento: consignação com tranquilidade é na Azul Veículos, a cor da confiança. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de
quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte e Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. E é hoje às 7 da noite a estreia do Vôlei Renata no Campeonato Mundial de Voleibol. É a primeira vez que o time campineiro, em toda a sua história, disputa o Campeonato Mundial. Vaga conquistada depois de ficar na terceira colocação no último Sul-Americano disputado em Betim. Aliás, mesma sede do Campeonato Mundial que começa hoje à noite. O Vôlei Renata, com força máxima, estreia contra o Sada Cruzeiro, atual campeão, às 7 da noite. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Trânsito. 11h50, Thaís Azevedo, nesta manhã chuvosa, trazendo mais informações do trânsito pra gente. Bom dia, Thaís. Muito bom dia para você, Rafa Pio. Bom dia mais uma vez aos ouvintes da CBN. Motorista que segue pela Avenida Orozimbo Maia. Tem trânsito bastante carregado desde a Maria Monteiro até a Maternidade pela pista da direita, sentido centro. Pela pista da esquerda, motorista perde tempo somente nos semáforos. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista encontra boas condições. A rua Jorge Miranda tem lentidão pela pista da direita. Seguindo pela Avenida Senador Saraiva, tem excesso de veículos também pela pista da direita, desde a Barreto Leme até o viaduto Miguel Vicente Cury. Pela pista da esquerda, trânsito fluindo bem. Rafa. Obrigado, Thaís. Nova geração etanol Petrobras Grid com nova tecnologia de aditivação Tecno 3. Garante mais limpeza, mais proteção, mais economia. Só nos postos Petrobras. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Ceasa Campinas. Fonte de saúde. Visite nossos mercados. 11h51, Júlio Nascimento. Agora pra gente falar da Ponte Preta, que ontem alguns torcedores incomodados, porque a Ponte empresta um menino da base. Então, a gente dizendo o seguinte, pô, mas Série A2 talvez não precise de garotos da base, né? Ainda não se falou muito em contratações e tal, mas o Pedrinho vai ser emprestado. Algo que impacta de alguma forma, pelo menos os torcedores não gostaram, né, Julião? Exatamente, alguns jogadores mais jovens, né, que poderiam ser aproveitados aí na Ponte Preta por terem a base na Ponte, né, e aí a Federação Paulista ela trabalha com a lista B, que você acaba economizando algumas inscrições, são jogadores que não estão inseridos no planejamento do Hélio dos Anjos, né. A Ponte não renovou com o goleiro Guilherme, que vai para o Linense, será rival da Ponte na Série A2. Tem a volta do João Veras, que teve aí um período no futebol português, agora vai vestir a camisa da Ferroviária no Campeonato Paulista. E o Pedrinho também foi um jogador muito importante aí na base da Ponte, foi revelado e teve mais oportunidades com o Fabinho Moreno,
o Pedrinho vai para o Volta Redonda, empréstimo longo, viu, Pio? Empréstimo de uma temporada com o Voltaço. A relação da Ponte com Volta Redonda é uma boa relação. Recentemente, o Matheus Alessandro também fez esse mesmo caminho. O Pedrinho teve poucos jogos no Chipre, talvez até tenha sofrido com a questão da adaptação e por isso retornou ao futebol brasileiro. Ele tem mais 2 anos de contrato com a Ponte e 1 ano de contrato ele vai gastar agora nesse empréstimo e não será aproveitado. E muitos torcedores, né, se questionando porque a Ponte tem perdido muitos jogadores do sistema ofensivo, se de repente não daria para aproveitar um atleta ou outro. Além do Pedrinho, a Ponte tem aí o desfalque do Ribamar, que era um jogador que interessava para renovar o contrato, não renovou, foi oferecido ao Vila Nova, e o Bruno Alves vem sendo sondado pelo Paysandu. O Bruno Alves também tem contrato até o ano que vem, é um jogador mais velho, mais experiente, 30 anos. Nos jogos que ele entrou não foi tão bem assim, mas de repente pode ser mais uma baixa aí no ataque, caso a opção do jogador seja aceitar essa proposta do Paysandu e, claro, a comissão técnica liberar também, né, Peu? É verdade. E aí, Carlão, a gente olhando a situação do Pedrinho, por exemplo, você emprestar para um clube, sei lá, o Pedrinho está sendo sondado pelo Atlético Mineiro, então vamos emprestá-lo, porque lá ele aparece, se valoriza e pode ser negociado, a Ponte vai fazer caixa, que ela está precisando e muito. Agora você emprestar para o Volta Redonda, não sei se é uma grande vantagem, né, Carlão? O jogador de futebol, principalmente o atacante, quando chega nessa fase dos 19 para os 20 anos, que ele tem que desabrochar, ou ele vai ou ele não vai, ele sofre muito, principalmente, com todo respeito ao Pedrinho, daqui a pouco ele pode aparecer uma grande equipe, fazer um grande campeonato tal, e retornar à Ponte, ter um futuro brilhante. Mas com todo respeito ao Pedrinho, ele é um jogador normal, pelo menos até aqui me parece ser um jogador normal, não é um jogador diferenciado. E principalmente atacante, ele sofre demais. E a Ponte, se ela está emprestando ele a cada temporada, é porque ela não confia no jogador, né? Ou pelo menos quer que ele adquira mais experiência para quem sabe um dia ele possa vestir a camisa da Ponte com afinco, ser um cara importante. Pedrinho teve oportunidades. É claro que pegou a Ponte num momento difícil, né? Para as revelações é muito complicado você entrar numa fogueira brigando para não cair, salários atrasados, é sempre muito difícil para o menino da base, entra cercado de responsabilidade. Mas pelas oportunidades que ele teve, eu tenho certeza que a Ponte tem algum pessoal que cuida do futebol do Pedrinho, observa esses jogadores emprestados. Ele infelizmente ainda não correspondeu, então por isso a Ponte aposta aí neste empréstimo longo de 1 ano com o Volta Redonda, para quem sabe o Pedrinho possa mostrar o seu futebol e ainda com 1 ano de contrato, né, ele tem 2 anos, cumpre 2023 no Volta Redonda e tem mais o 2024, já experimentado, ele possa ajudar a Ponte Preta. 11h24, rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui do News Truck na Ceasa Campinas para falar do Guarani. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM.
News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Ceasa Campinas. Fonte de saúde. Visite nossos mercados. 11h57, viu, Felipe Pereira? Júlio Nascimento, Bidu no brinco. Mas é só enquanto não acerta a situação, infelizmente, né, Julião? Exatamente. O Guarani não fez nem questão de esconder ali a presença do Bidu, né? Treinou ao lado do Bruno José e também do Renanzinho. Renanzinho é outro jogador que está com futuro indefinido no Guarani, tem chances de ser emprestado. O Guarani está só esperando os últimos detalhes aí com o Corinthians serem acertados para anunciar a venda do jogador. O Corinthians deve ficar com 60% dos direitos econômicos do Bidu. O valor final girando na casa dos 8 milhões, a negociação inicial era de 6 milhões, o Guarani foi aumentando, o torcedor do Corinthians está meio que pegando no pé da diretoria por conta desses aumentos aí na última semana, mas é de fato uma negociação bem avançada, e o Guarani está tentando incluir alguns jogadores ali do Corinthians, até para reforçar o elenco e aproveitar essa negociação, né, Pio? Você ficaria com o Renanzinho, Carlão de Freitas? Olha, Pio, é impressionante como se encaixa essa pergunta com aquilo que nós acabamos de falar com relação ao Pedrinho. O Renanzinho teve muitas oportunidades, principalmente com o técnico Thiago Carpini. Em alguns momentos dava a impressão de que ele iria desabrochar, fez gols até importantes com o Guarani em 2020, né? Um jogo contra o Paraná Clube, em que ele entra, faz gol, foi o herói. Deu até indícios de que o Guarani poderia ter algum objetivo dentro da competição. Mas, não sei, com a camisa do Guarani parece que tá difícil. Se eu fosse a diretoria, eu daria aí novos ares para o Renanzinho, que é a situação idêntica, apesar do Renanzinho ser mais velho, mas é uma situação idêntica à do Pedrinho na ponte. Meus amigos, a gente volta com o CBN Esporte só na segunda-feira. Então, Júlio Nascimento, Brasil e Croácia. Brasil 3-1. Ei, que confiança, hein? Carlão de Freitas. Brasil 3-0. Semana encerrada então, Pio? Que semana encerrada na quarta-feira, que coisa, maravilha. Hein? Que coisa. Pra mim, Brasil 1-0 na prorrogação. Sofrido. Até segunda, Júlio Nascimento. Valeu, Pio. Até segunda. Abraço. Valeu, Carlão. Até Valeu, segunda. Piozinho. Até segunda. Abraço. Valeu, gente. A gente volta e torcendo pra nossa seleção na próxima sexta-feira. Até lá. Tchau. News Trucks CBN Campinas. Oferecimento Ceasa Campinas. Fonte de saúde. Visite nossos mercados. CBN Esportes Campinas, primeira edição. Oferecimento. Consignação com tranquilidade é na Azul Veículos. A cor